Olá, chegamos no mês de julho. Vamos falar sobre o mês de julho, um mês pouco mais suave, né, do que maio e junho. As coisas estão mais organizadas nas suas próprias casas, nos seus próprios departamentos. O tarô que eu tirei para o mês veio a Imperatriz. Tcharam! Que é a Imperatriz, o que é? A carta de uma rainha, a carta de uma liderança, a carta de alguém que entende quando encerrar ciclos e começar ciclos, que entende que precisa dar comandos para a vida, que precisa organizar a vida, que sabe o seu valor, que sabe o que quer. Então, dentro da sacerdotisa, se você não está entendendo muito bem qual é o seu rolê em 2024, é o mês de começar a entender o que você está fazendo nesse ano. Então, a sacerdotisa pede controle da própria vida, controle das suas decisões, e principalmente, como a gente veio de 2 meses de muita combustão de Vênus, com muitas questões de relacionamento, deu para ver os limites de cada um. Então, a sacerdotisa entra a imperatriz entra nesse arquétipo da gente entender, já sei o que eu aceito, o que eu não aceito, o que eu vou deixar como tá, o que eu não vou aceitar, né? O que eu quero para mim, o que eu não quero, como eu quero as coisas e como eu vou direcionar as coisas da minha vida. Não é uma carta negativa, é uma carta positiva dentro do tarô, é uma carta otimista, é uma carta de sim, é uma carta afirmativa, né, para qualquer pergunta que a gente faça, mas é uma carta que entende muito bem se é hora de começar um ciclo, se é hora de encerrar um ciclo, e sabe bem direcionar as decisões. E como a gente vem de meses tumultuados nas questões relacionais, eu acho que é um mês que se apazigua um pouco mais, pelo menos dentro da gente. Às vezes a gente não consegue resolver todos os problemas externamente, mas internamente a gente consegue dar um direcionamento para o que eu estou sentindo, como eu estou vivenciando cada coisa, como é que eu estou entendendo cada coisa. Então é uma carta nesse sentido, de saber direcionar um pouco melhor de acordo com quem eu sou, com quem eu me entendo no mundo e do que eu quero para 2024. Então, é um ressinalizar. Vamos para o Parashara e vamos para o mês de julho. Vamos voltar 2 dias. Então, o que tem de mais interessante no mês de julho? Primeiro que o mês começa e termina no Ekadashi. O que é o Ekadashi? É o 11º dia da Lua. Então, para quem já vem acompanhando os ciclos lunares, o 11º dia é um dia muito espiritual. É um dia muito, é um dia muito voltado para a purificação, para você limpar o corpo e conseguir acessar melhor a sua essência, conseguir acessar melhor o entendimento espiritual. Não é um dia negativo, mas é um dia esquisito, porque é um dia que pede para que a gente coma comidas mais leves e que a gente fique mais introspectivo. Ele pede um recolhimento. E julho é o dia primeiro, assim, no 11º dia, ele começa no 11º dia da Lua e termina no 11º dia da Lua. E esses 2 11º dias da Lua também são de Lua minguante. Então, a Lua cheia vai passar durante o mês, vai passar a Lua nova, vai passar uma Lua cheia e vai voltar a minguar e terminar no 11º dia. Então, a gente começa um mês com uma Lua muito escura e termina o mês com uma Lua muito escura. Então, quando eu venho falando nas meditações, é um mês de se entender do lado de dentro, não é um mês para fora, apesar de ser um mês de muitas férias e de muita festa, às vezes de muito movimento de viagem, é um mês para se entender para o lado de dentro, é um mês que está evocando um olhar para dentro e não para fora. Então, começa com o Ekadashi e com esse 11º dia e termina com esse 10º. Então, vai ter um movimento da Lua durante o mês. É uma lua de muita tomada de decisão, é uma lua muito de clareza mental, é uma lua, as 2 lunações do mês, as duas fases da lua, a lua nova da sexta-feira agora e a lua cheia mais no meio do mês, são luas em Gêmeos e em Capricórnio que têm um aspecto muito prático. Então, não são luas muito melancólicas. Então, é um olhar para dentro, mas não é aquele olhar para dentro para ficar no misticismo, né? Para ficar naquela coisa das minhas emoções e da minha intuição.
Não, é uma lua para a gente olhar para dentro e tomar decisão que faça bem para o nosso universo interno, que fique claro com a nossa mente, com a nossa essência. Então, não ficar muito dependendo da aprovação, ou dependendo de agradar, ou dependendo do movimento do outro para tomar decisão. Então, o mês começa e termina assim, escuro, com a mente fechada, introspectiva, espiritualizada, mas prática. Não é uma mente tão naquele lugar nebuloso de procurar coisas no escuro. Então, a gente começa. Eu vou colocar aqui o horário da manhã para a gente sempre trocar o dia, como ele começa às 7 da manhã. Eu não gosto muito de. A gente sempre começa olhando cada dia às 7 da manhã como amanhece. Então, na astrologia védica, na astronomia, no céu real que a astronomia estuda, o Sol ainda está na constelação de Gêmeos, Vênus está na constelação de Gêmeos e Mercúrio já está em Câncer, em Purnavasu. Essa nakshatra onde Mercúrio está e onde Vênus vai passar, já está passando, né, nesse começo de mês, é uma nakshatra que fala de recomeços, de segunda tentativa, de fazer de novo, de recomeçar. Então é meio aquela ideia de segundo semestre, né? Zera, dá uma pausa e recomeça o ano. Então sempre esse meio do ano dá aquela respirada para enfrentar. A gente tende a ter essa divisão primeiro semestre, segundo semestre, não só na época escolar, mas até nas empresas, até no fechamento, até nos balanços, até na análise do ano, onde a gente analisa até onde chegou no metade do ano e como é que a gente vai ou melhorar, ou se recuperar, ou desacelerar, o que a gente vai fazer com o final do ano. Então, enquanto a gente coloca o horário das 7 da manhã, o Sol tem que estar aqui na primeira casa e ele está no signo que ele está no céu. Então, é o primeiro momento que a gente vê o Sol e o Sol está em Gêmeos. Como é que a gente começou o mês? Já com os planetas um pouco mais esparramadinhos. Lembra que a gente começou junho com uma fila de planetas, né? Estava com todo mundo dentro de Touro. Então, o junho começou tumultuado, tinha tido a enchente no Rio Grande do Sul, os assuntos estavam todos monoassuntos, tinha uma questão só na vida de cada um. Agora os assuntos estão bem esparramados na nossa vida. Então, tem planeta acionando várias casas, vários departamentos da vida. Quando Vênus está próxima do Sol, menos que 10 graus, a gente chama de combustão. A Vênus sofreu muito em agosto do ano passado, junho, julho, agosto, depois agora abril, maio, junho, com combustões muito intensas, muito próximas do Sol. Então, os relacionamentos passaram por purificações. É aquele momento que o relacionamento cai no fogo, ou ele vira cinza, ou ele renasce, que nem uma fênix. Então, essas purificações, essas revisões dos relacionamentos aconteceram em maiores ou menores intensidades em áreas diferentes da vida. Então, nem todo mundo essa questão foi em relacionamentos em casal. Às vezes é relacionamento de trabalho, às vezes é relacionamento de família, mas alguns relacionamentos passaram por purificações. Vênus fala mais de relacionamento de casal, mas ela fala, no geral, da forma que a gente se relaciona e da forma que a gente gosta de se relacionar. Agora ela está um pouquinho mais distante do Sol, né? Não está ainda mais que 10 graus, mas ela vai se afastando ao longo do mês e vai dando esse descanso dessa purificação. Júpiter está aqui em Touro, bem no meio de Touro, 14 graus, na nakshatra de Rorini, e passando agora no segundo semestre, ele começa a retrogradar mais no final do semestre e volta para essa nakshatra de Rorini, que é aquela nakshatra que a gente já falou, que é o lugar favorito da Lua, que é um lugar muito próspero, muito de investimentos, muito favorável a dinheiro, a negócios. Isso vem desde o começo de maio e continua, e Júpiter continua fazendo bons aspectos com relação ao dinheiro. Marte está passando voando pelo signo de Áries. O mês começa com a Lua em Áries, junto com Marte, conjunta com Marte, que dá uma energia no início da semana, mas depois ela vai diluindo ao longo da semana, porque ela está minguante e vai ficar Lua nova sexta-feira. Então, o mês começa desse jeito. Assuntos do eclipse, que foi em abril, ainda continuam reverberando. Marte acabou de passar por todos esses pontos do eclipse. Então, a sensação que a gente tem é que a gente teve conflitos,
resolveu o conflito e daqui a pouco o conflito voltou. Aí a gente teve conflitos, resolveu o conflito e daqui a pouco mesmo. Então, assim, a sensação que a gente tem é que os conflitos estão se resolvendo é por parcelas. A gente não consegue resolver os conflitos de uma vez só. A gente está parcelando essa solução de conflitos ou as tomadas de decisões que a gente teve. Então, estou aqui para trocar de emprego, para mudar de casa, para investir em alguma coisa, para casar, para separar, eu fico não conseguindo finalizar essa decisão. Eu vou e volto, vou e volto. Então, a gente teve esses aspectos nesses últimos meses. Saturno retrogradou e ele retrogradou no sábado e a gente entrou a segunda-feira o mês com ele retrógrado. A semana passada foi uma semana muito difícil com o Saturno estacionário e depois retrógrado e ele está muito lento e agora está no movimento retrógrado em Aquário. Então é uma semana que dá uma sensação de corpo pesado, de coisas lentas, de, pelo amor de Deus, me dá um dia de férias, me dá um dia de folga, me dá uma semana de férias nesse lugar de esgotamento físico e de esgotamento até coletivo. A gente já não estava nem disponível para discutir nenhum assunto mais. Né? Então, surgem esses assuntos polêmicos na política, surgem assuntos polêmicos, a gente fala, dá umas férias, né? Dá umas férias de polemizar as coisas, porque a gente não está mais tão disponível para fazer passeata e causar problema, e ficar se posicionando. Mas daqui a pouco ele começa a andar, ele vai ficar assim até final de outubro, né? Acho que ele volta 4 de novembro, né? A gente já comentou aqui. Mas assim, tem uma longa jornada dele retrógrado, retomando assuntos. Então, essas soluções de problemas todos que foram desencadeados a partir do eclipse não são problemas. A gente, na verdade, direcionamentos que a gente tem, não gosto de falar problemas, mas coisas que precisam ser direcionadas, a gente gosta de chamar de problema, elas foram tomando esses direcionamentos aos poucos, elas não estão totalmente resolvidas. Mas está cada vez, como a gente vem pagando as prestações da solução, isso está cada vez mais fácil de resolver. Então a gente começou o mês com essa energia e com essa retomada. É um bom momento para a gente avaliar se eu preciso retomar alguma coisa que eu prometi que ia dar conta no primeiro semestre e não dei. Então, achei que ia, cuidar melhor da saúde, comecei bem, me perdi, então está na hora de retomar. Achei que ia começar um projeto, que ia investir meu tempo, ia estudar, ia começar a investir energia nesse projeto, acabei outras coisas atravessando e agora está na hora de retomar. Então, é um bom momento para retomar assuntos que foram se perdendo no primeiro semestre. Vamos lá para a caminhada, dia após dia. A gente anda bem até a sexta-feira. A Lua passou por Marte, passou por Júpiter essa semana, em Touro, hoje. E aí ela vai lá encontrar o Sol de quinta para sexta-feira. Então, aqui ela junta com o Sol de quinta para sexta-feira, que a gente chama no Ocidente de Lua Nova, no Oriente de Amávácia ou Lua sem luz. Não é um dia para tomar decisão nenhuma, de quinta à noite até sexta à noite. É um dia para rituais, é aquela sexta-feira bem da macumba mesmo, aquela sexta-feira bem de ritual, é um bom dia para você rezar, para você acender sua vela, fazer a sua prática espiritual, se reconectar com você, se aquietar. Se você quiser fazer um ritual para sua saúde, faça. Se você quiser fazer um ritual para sua prosperidade, faça. Se você quiser fazer um ritual para sua conexão espiritual, faça. Sexta-feira está com essa energia de não é para tomar decisão, não é para ter conversa difícil, não é para ter reuniões, não é para assinar contrato, não é para colocar nada em andamento que eu espere resultado. Sexta-feira ainda é um dia de tocar a vida de uma forma comum e fazer rituais. Né? Esse é um mês que está bem auspicioso para rituais. Ele começa com cara de ritual e termina com cara de ritual. A Lua se junta aqui com o Sol em Gêmeos e é uma lua nova muito cheia de ideias, né? É uma lua nova muito criativa, é uma lua nova que, quando eu faço bem esse balanço do primeiro semestre, de uma forma mais otimista, eu consigo entrar no segundo semestre mais criativa ou conseguindo dar solução. Deixa eu só pegar um golinho de água. Dar solução para as questões que ficaram pendentes de uma outra forma. Então, o que eu não consegui dar um direcionamento, porque eu tive uma tomada de decisão que não funcionou, que eu não sustentei,
Agora é o momento de rever. Tem umas das assinantes da nossa plataforma, né, que colocou para mim no final do mês passado que no trabalho ia ter um projeto que ia ser instalado, né, uma coisa de sistemas, bem nesse dia primeiro, bem nessa semana. Na verdade, bem na virada do domingo para segunda, bem no Saturno retrógrado. E eu falei para ela, cara, não é um bom dia para isso não, porque tá tudo muito em revisão, né? Tá tudo muito estacionado, as coisas vão ter atrasos, né? Tá toda essa energia de espera um pouco. E dito e feito, o cliente que ia receber falou que não era isso que ele queria, que não era o que estava acertado, e pediu para rever um monte de coisa, ou seja, vai atrasar, não vai implantar, não vai conseguir cumprir os prazos previstos e vai ter que revisar. Então, tem essa energia de revisão, né, do começo da semana, e sexta-feira tem essa energia de pausa, introspecção e ritual. E tentar resolver a partir daí, a partir da semana que vem, as coisas de uma forma diferente, de um jeito mais criativo, e aí vale como remédio para essa lua escrita, desenho, visualização, usar a imaginação, revisar as coisas, imaginar uma nova solução, um novo desfecho, né, buscar novos caminhos para problemas que a gente já vem tentando solucionar. No sábado, dia 6, a lua ainda está em Gêmeos, nada muda. E no dia 7, de 6 para 7, na verdade, Vênus passa para Câncer. E continua em Purnavasso, Mercúrio já sai de Purnavasso, e Vênus em Purnavasso é embaçado, ele estava em Purnavasso em Gêmeos, Purnavasso atravessa Gêmeos e Câncer, e ele nessa transição vai bem nesses assuntos, porque Câncer é muito sentimental, a gente vai estar com dois planetas, aí começa essa temporada de questões de Câncer, que são questões de famílias, de emoções, Câncer é muito introspectivo, né? A gente vai estar com dois planetas que são extrovertidos, que facilitam a nossa conexão com o outro, e introvertidos, né? Dentro de Câncer, facilitando a conexão com nós mesmos. E Vênus falando sobre isso, sobre rever a forma que eu programei o primeiro semestre e rever as decisões os acordos que eu fiz nos meus relacionamentos para agir diferente no segundo semestre. Vênus vai passar rápido por Câncer, todo mundo vai passar muito rápido por Câncer nesse mês de julho, e Marte já está quase saindo aqui de Áries, que é um signo que ele gosta bastante de estar, não está causando problema nenhum. Então, Vênus entrou aqui e aí ele se afastou bastante do Sol, né? A gente já está 9 graus, quase saindo da combustão, e pedindo essas soluções das questões relacionais, esse direcionamento. Tarará, aqui nada acontece, é só a Lua que vai andando até o dia 12, quando Marte, do dia 12 para o dia 13, passa para Touro. E aí ele vai encontrar com Urano, depois ele vai encontrar com Júpiter, e vai encontrar com os assuntos de Touro, vai dar direcionamento para esses assuntos de Touro, e muda bastante a energia de Marte. Marte em Áries é muito impulsivo, facilita a gente querer colocar as coisas para andar. Marte estava com essa energia de quero fazer, quero fazer, quero fazer, quero fazer o mês de junho inteiro, só que os outros planetas estavam não vai dar, 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 não vai dar. Então a gente estava nesse conflito. Quero fazer, mas não vai dar. Ah, mas quero fazer, mas não vai dar. Agora ele entra em Touro e aí ele fica um pouco mais ajustado, não é um signo confortável para ele, porque Touro é uma energia um pouco mais lenta e um pouco mais vamos dizer, cautelosa, né? E Ares não é muito cauteloso, mas ele traz essa cautela, traz esse freio para essa impulsividade. E aí a gente acaba tendo todos os planetas e o Sol numa quietude a partir do dia 13. Então, a segunda metade das férias de julho, a gente vai desacelerando, e aí a gente tem aquela sensação mesmo de que as coisas estão um ritmo mais devagar. As coisas estão nesse ritmo mais num tempo que eu não consigo forçar a barra. Eu não me sinto tão
essa impulsividade de Áries, esse dinamismo vai se diluindo e o Sol já está se despedindo dessa energia de Gêmeos. E quando o Sol está em Gêmeos, o regente de Gêmeos é Mercúrio, e Mercúrio vai estar lá em Câncer, que é um signo mais introspectivo. Então a potência desse Sol aqui também não está no máximo, porque o regente dele está num signo sossegado. Então a gente entra numa semaninha ali no meio da semana que vem, depois do feriado, um pouco lenta, um pouco sem muitos movimentos, sem muitas decisões. E aí no dia 16, a Lua vai andando, e a gente já tem aqui, ó, no dia 15, às 7 da manhã, o ascendente já está em Câncer, às 7 da manhã, mas o Sol ainda está em Gêmeos, no último grau. E no dia 16 ele já amanhece em Câncer aqui, junto com Vênus e junto com Mercúrio. Aqui ele já está 11 graus de Vênus e 26 graus de Mercúrio. Mercúrio já está despedindo de Câncer para vir para Leão. E aí eles estão muito conectados com esse universo interno, muita quietude. Então, do dia 16 até o final do mês, a gente quer muito ficar debaixo da coberta, né, assistindo um filminho quietinho, não quer inventar para a cabeça. Então, ninguém está muito nessa impulsividade de querer fazer coisas muito diferentes. E a gente já tem um pouquinho mais de energia acumulada aqui, mas que dura poucos dias, porque logo Mercúrio parte daqui para Leão, e aí é uma energia muito diferente. Quando a gente tem um planeta saindo de um signo de água para ir para um signo de fogo, tem uma turbulência que a gente fala, porque o signo de água é essa mansidão, esse universo introspectivo, emocional, afetivo, e aí a gente entra num signo de fogo que é um movimento totalmente diferente e que o planeta demora para se estabilizar de novo nessa troca de constelação de uma de água para uma de fogo. O sistema dá uma bugada. Então, aqui, Mercúrio já começa, depois do dia 17, entrar em combustão, começa a ficar aqui meio capenga. E o que é um Mercúrio em combustão? Em combustão, um Mercúrio em estabilidade, né? Em Gandanta, que a gente chama essa zona de turbulência. Ele perde direcionamento. Então, as questões de comunicação, para quem trabalha com sistemas, com internet, com comunicação, costumam falhar, né? Costumam dar má comunicação. E na nossa comunicação também costuma falhar. Então, eu falo A, o outro entende B, e a gente acaba discutindo coisas que não estão coerentes. A gente está discutindo pela mesma coisa, um está reclamando de uma coisa, o outro de outra, e a gente não está sintonizado, né? A nossa comunicação falha. Aqui do dia 17 até no dia, pessoal, que a gente tem mais um evento. No dia 19, ele passa para Leão, ó, 0 graus, só que assim, 5 graus para cá e 5 graus para lá, esses 10 graus de transição são essa zona de Gandanta, essa zona de turbulência. Então, só quando o Mercúrio passa de 5 graus dentro de Leão, que aí ele se estabelece na energia de Leão. E o que é a energia de Leão para Mercúrio? É muito boa, porque Leão ele põe para fora a nossa expressão, a nossa autenticidade. Então a gente se comunica exatamente como a gente quer se comunicar, a gente fala exatamente como a gente quer falar, e a gente é visto exatamente como a gente é. Então é um bom período para a gente assumir a nossa comunicação, assumir a nossa ser visto, se expor. Então, se quem está trabalhando já é um momento de solução de problemas e de colocar a cara a tapa e de se apresentar nas suas ideias, vai ficar um pouco mais fácil do que nesses 10 dias entre o dia 15 e o dia 25, que está nessa transição de Mercúrio. Marte vai se aproximando lá de Júpiter, o resto dos planetas estão tranquilos, a Lua só vai rodando aqui dia após dia, Vênus está andando no finalzinho de Câncer, ainda não está na zona de Gandanta, quando chega mais para o final do mês, na virada do mês, que Vênus entra nesse sofrimento de troca como o Mercúrio entrou. Então, aqui, entre o dia 25 até Vênus entrar em Gandanta, até o dia 25, 26, 27, 28, a gente tem um período bom de soluções de questões, de reuniões e de acordos, e de definir metas, e das pessoas confluírem para a mesma ideia, e tomarem parceria, e se entenderem, né? Então, nesse momento, a gente tem uma brechinha aí no mês, boa para a gente agendar coisas que a gente
que precisem de convivência, precisem de acordos, precisem de ponderação dos dois lados, é um bom período para essas ações. Aí Vênus entra nesse período de Gandanta, nesse degrau entre água e fogo, e aí ele também perde um pouco desse controle emocional e dessa capacidade de direcionar as relações por uns 10 dias também. E vamos lá. Aqui a gente vira o mês com Vênus entrando do dia 30 para o dia 31 em Leão. O Sol vai ficar sozinho em Câncer. E aí a gente tem também, quando a gente viu lá que o Sol entrou em Câncer no dia 16, que mudou essa energia solar, que a gente ficou mais introspectivo, ficou. A gente está todo a segunda quinzena de julho, todo naquele chocolate quente Netflix, né? A gente está todo querendo um aconchego, um chamego, né? Uma lareira e um sossego. E aí a gente fecha o mês, meio que acabou as férias e toca a vida, porque aí são dois planetas indo para fogo e você querendo já ver resultados, ter reconhecimento, né, ver as ações acontecendo, e o Sol ainda está meio querendo ficar no quietinho no seu canto. E a parte de comunicação e de expressão está andando lá. Só lá, a gente vai falar no dia 3, só lá, ó, depois do dia 5, né, que Vênus sai desse degrau, a Lua passa por aqui, e a gente tem um período a partir do dia 5 de agosto fluido para trabalhar, fluido, parece que todo mundo entra na mesma linha de raciocínio. Vamos falar da Lua nesse período todo. Então, deixa eu voltar umas semanas atrás, quando a gente parou no dia 5, que a Lua estava nova, né? Então, a gente teve uma Lua nova em Gêmeos, nessa sexta-feira agora, e vai ter uma Lua cheia 15 dias depois, que vai ser o Sol já vai ter entrado em Capricórnio e a Lua vai estar em. O Sol vai ter entrado em Câncer e a Lua vai estar em Capricórnio, vai ser a próxima Lua cheia. E aqui, dia 21 de julho. Então, nesse dia da Lua cheia, a gente tem Sol e Vênus aqui em Câncer e a Lua aqui em Capricórnio. A gente teve. Como é que é essa lunação? A gente sempre conta de uma lua nova até a outra lua nova e no meio acontece uma lua cheia. Então a gente contou, a lua nova foi em Gêmeos e o Sol passou para Câncer, a lua andou, quando ela ficou de frente para o Sol, ela tem que estar em Capricórnio, que é o eixo Câncer e Capricórnio. E a gente teve uma lua nova, que é esse momento de ritual introspectivo, dentro de Gêmeos, que é muito criativo, que deu solução para tudo ele teve uma ótima ideia. Sexta-feira ele vai ter, né, ficar borbulhando a criatividade dentro de você, que você tem que direcionar ali escrevendo, colocando em algum lugar, mas não tomando decisões. E quando chega na lua cheia, que ela é uma interfase entre as duas luas novas, a hora que a lua recebe toda essa iluminação, ela está em Capricórnio, que é o signo do trabalho, do vamos botar as coisas para andar e para de reclamar, né? Regido por Saturno, que está retrógrado, falando, ó, você enrolou bem no primeiro semestre, né? Com um monte de coisinha pendente, agora põe a carruagem para andar. Então, essa alunação é a alunação do mês, e a gente vai caminhar do dia 21 até o dia 31, primeiro, segundo, 11 dias, e vai encerrar o mês no 11º dia. Então, aqui a lua está cheia, e aí ela volta porque a gente estava essas últimas 2 semanas, que vai ficando minguante, 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 e no dia 31, ela está no Ekadashi, no 11º dia. Esse mês, esta alunação, este período desse mês, é o período onde a gente comemora, é um festival na Índia que a gente comemora os gurus, o guru, o mestre, o meu guia espiritual, e aí a gente entende guia espiritual, orientação espiritual, como qualquer pessoa que entra na minha vida como um ensinamento. Então, eu posso ter dentro da minha religião o meu guia, o meu pai de santo, o meu orientador espiritual, o meu padre, o meu pastor. Dentro de qualquer convicção, eu posso ter uma figura que me orienta e me ensina, e eu posso ter um professor,
eu posso ter um orientador no meu mestrado, no meu doutorado, que é um guia para aquilo que eu estou buscando na minha vida. Então, se eu estou buscando ciência, eu busco um orientador que vai me ensinar sobre ciência. Se eu estou buscando espiritualidade, eu busco um guia espiritual que vai me ensinar sobre espiritualidade. Se eu estou buscando sucesso financeiro, eu tenho que buscar um guia, um caminho, uma metodologia para sucesso financeiro. Então, esse papel de alguém que está à frente é celebrado, né? Seria o mês dos professores, mas muito característico com aquela pessoa que nos coloca dentro do nosso Dharma, dentro da nossa missão. Então, se a minha missão é ser uma empresária, ter 600 funcionários, né, e empregar muita gente, crescer financeiramente e prosperar, então eu vou encontrar gurus que me coloquem no meu caminho, no meu Dharma, que é ser um empreendedor e gerar dinheiro para as pessoas e recursos para o mundo. Se o meu Dharma é uma busca espiritual, é ser uma orientadora espiritual, eu vou encontrar gurus que vão me colocar no meu caminho espiritual. Se eu sou uma pessoa que busco performance física, se eu sou um atleta, eu vou encontrar treinadores que me coloquem nos lugares onde eu possa ganhar as medalhas que eu quero ganhar. Então, esse lugar do guru é um lugar, esse mês, de reconhecer que na nossa vida entram pessoas que estão nos mostrando o nosso caminho, que estão mostrando o nosso caminho espiritual, o nosso caminho de conhecimento. E estudar com essas pessoas, ser treinado por essas pessoas, ser orientado por essas pessoas, não é difícil. É uma coisa que parece que vai acontecendo ao acaso, mas não tem nada de acaso. É como se aquelas pessoas fossem se entrelaçando e se encontrando com a gente dentro da nossa vida. Eu precisava vivenciar isso, aprender isso com esse orientador, com esse técnico, com esse professor, com esse pastor, com esse mestre espiritual, com essa entidade, com esse Pai de Santo. Então, assim, o seu caminho, neste momento, é apresentado sempre, durante toda a sua caminhada, é apresentado um guru, alguém que está te colocando na sua essência, que está te ajudando a trilhar o seu caminho. E sempre tem, no budismo, a gente coloca que quando o aluno está pronto, né, o iniciado está pronto, o guru aparece. E quando o aluno fica quando ele está pronto para a jornada, o guru aparece, e quando ele está pronto para caminhar sozinho, o guru desaparece. Então, é assim que as coisas dinamicamente funcionam num conceito oriental. Então, que a gente vai receber pessoas e nem sempre os gurus são agradáveis, né? Então, nem sempre quem entra na nossa vida para trazer lições e nos colocar num eixo de aprendizado são pessoas agradáveis. Às vezes a gente está num mestrado, no doutorado e tem um professor, um orientador muito difícil, que quase que é mais difícil do que a própria pesquisa, mas eu preciso deste orientador, deste guru, para chegar no meu caminho, aonde eu preciso estar na próxima etapa do jogo. E assim para todas as coisas. Então, às vezes eu acho um técnico que é carrasco comigo como atleta, mas ele me prepara para um próximo técnico ou para um próximo campeonato, que é onde eu tenho que estar em tal fase da minha vida. Então, é um bom momento para a gente refletir quem tem feito esse papel, quem tem nos colocado no nosso caminhar certo, quem tem nos orientado, quem tem sido esse guru na nossa vida. O ano passado, nessa festividade, eu estava meio sem guru, sem saber quem é que estava me colocando no trilho. E aí eu aproveitei a celebração dessa alunação para encontrar um guru, para encontrar, e não é assim, eu encontrei um guru, vou ali seguir, vou entrar num ashram, né, num mosteiro e vou ficar lá escutando esse guru o resto da vida. Eu pedi os professores necessários, os cursos necessários, os conhecimentos necessários e os orientadores necessários para que eu pudesse seguir a minha jornada. E de julho do ano passado para julho desse ano, entraram pessoas na minha vida, entraram propostas, entraram ideias, entraram direcionamentos para me colocar num caminho novo, né? E eu fui aceitando e fui estudando e fui aprendendo com pessoas que são novas na minha vida ou que voltaram para a minha vida para me trazer um rumo diferente, um ensinamento diferente, uma prática diferente. Então é um mês que você vai pensar muito sobre isso, né? Quem está me colocando no caminho do meu Dharma, no caminho do meu destino certo, no caminho do meu aprendizado. Então, as pessoas aproveitam esse período de sexta-feira, do dia 5 até o dia 21, né, essa primeira quinzena, pedindo um guru, pedindo um encaminhador, pedindo um guia, pedindo, celebrando esse guru, né? Então, tem várias formas de celebrar, de pedir, como você entender na sua vida. Se você não está entendendo quem é que está fazendo esse papel, peça essa clareza, peça nesse período de introspecção
que isso fique claro. Quais são os cursos, quais são os mentores, quais são as coisas que eu preciso fazer para me alinhar com o meu próprio caminho, com o meu próprio caminhar, com o meu próprio aprendizado. E depois da lua cheia, como eu começo a me abrir e começo a entender, e aí vale o exercício de escrever e analisar e ponderar, né, e ver o que a minha alma deseja estudar, deseja se encaminhar, o projeto que eu desejo começar, o curso que eu desejo começar, algo que eu desejo aprender, então eu quero aprender a cantar, tocar, pular, o que for, eu começo a ter essa clareza e assim, tá, decidir que eu vou ser cantora. Quem vai me ajudar? Quem eu vou procurar? Ou onde que eu vou fazer o curso, né? Que escola de música que eu vou? Então, assim, se tem esse despertar de algo que precisa sair do baú da sua existência, que você comece a encontrar os caminhos para isso. E dentro da cultura védica também, a gente tem que entender que nem tudo que a gente veio fazer aqui é pagar boleto. Então, às vezes, a gente também só quer um guru para carreira profissional, para carreira profissional, para carreira profissional, para carreira. E eu tenho mil facetas. Eu posso ter um guru para carreira profissional, posso deslanchar na minha carreira profissional, mas eu posso ser proveitosa para esse planeta, deixar um legado nesse planeta em várias áreas da minha vida, né? Em vários departamentos da minha vida. E posso ter gurus diferentes para vários departamentos, ou um guru que me oriente para todos os departamentos. Então, essa é uma das observações que a gente faz nessa lunação entre uma lua nova e outra. A outra lua nova vai ser. Deixa eu só caminhar aqui. Bem no comecinho dia 3 de agosto, né? Então, entre o dia 5 de junho e até o dia 3 de agosto, esta alunação é a alunação de Guru Purnima, de devoção ao Guru, de inspiração no seu Guru, de agradecer o seu Guru, como a gente só na época da escola que a gente fazia o Dia dos Professores e agradecia os professores. Nessa celebração, nesse mês, a gente agradece todo mundo que nos ensina, todo mundo que nos traz conhecimento, que nos redireciona na vida, que nos coloca num outro rumo, né? Que nos encaminha para os outros aprendizados, que desperta novos talentos, que faz a gente começar a criar novas caminhadas e entregar para o mundo coisas novas. Então, entender que existe essa performance. Eu relutei muito quando eu entrei no yoga com essa palavra guru, né? Tipo, todo mundo tem que ter um guru. Eu falei, gente, eu não vou ficar sentada no pé de nenhum homem com um pano branco me chamando de guru. Isso não entrava na minha cabeça. E aí, para o pessoal do yoga era muito fácil. Não, mas tem que ter um guru. Eu falei, que tem que ter guru? Guru que nada. Não vou ficar aqui devocionando. Eu sou muito anti-religião, né? Muito anti a figura masculina como liderança, então isso é muito difícil para minha cabeça. Seria muito falso da minha parte ficar ali reverenciando um guru, escutando um guru por várias horas. Até que eu entendi nessa caminhada toda, entre yoga, entre meditação, entre os textos védicos, que essa pessoa não é esse estereótipo de um cara com dread no cabelo, uma barba desse tamanho, postura de lótus, né, falando coisas difíceis, que é um guru, né? Não é esse lugar. Existem vários gurus, então tem esse guru acadêmico, tem o guru da família, né? Aquela pessoa que sempre tem bons conselhos e consegue conduzir a família toda para uma harmonia. Tem um guru profissional, tem um guru para o esporte. Eu tenho uma pessoa que me direciona bem, faz eu render melhor para as atividades físicas. Então eu tenho gurus em todos os lugares. E eu posso fazer uma busca para o meu guru espiritual. Então, dentro da minha espiritualidade, da minha religiosidade, eu posso entender que existem vários gurus, vários guias, né, para o meu caminho. Então, esse guia faz mais sentido para mim do que ter um guru, mas para eles é muito importante reconhecer o guru, porque quando você reconhece, além de ser uma atitude humilde, é uma atitude que você aceita que você está indo para o seu caminho de Dharma, para o seu caminho benéfico nessa terra. Porque tudo que a gente quer é cometer o mínimo de erros para nas próximas encarnações a gente estar cada vez mais alinhado com o que é divino dentro da gente. Então tem todo esse aspecto dessa alunação, que eu acho que é de todos os rolês, Marte para cá, Mercúrio para lá, Júpiter aqui, Sol ali, é o mais importante do mês. Então eu queria que vocês entendessem esse papel do aprendiz, né? Então a gente, enquanto estiver vivendo aqui, eu não tenho pretensão nenhuma de ser guru de ninguém, eu quero ser aprendiz até o último dia, mas com certeza, em algum momento,
eu faço esse outro papel, nem que seja como mãe, como professora, aqui orientando vocês, mas a gente tem que estar sempre nos dois papéis e reconhecer quando a gente é aprendiz que a gente tem gurus, que a gente tem guias, que a gente tem mestres, que a gente tem professores, e honrar a presença deles na nossa vida, que isso vai facilitar muito o caminho para toda a nossa jornada aqui espiritual. Então, é isso. Deixa eu fechar aqui, ó, o compartilhamento da tela, para voltar aqui para vocês. E se alguém quiser comentar alguma coisa, ele está aí, mas eu acho que é só para falar se o som ficou ok, se deu tudo certo, se fez sentido. Tudo Gente, certinho. minha Tudo voz está certinho. horrível, espero na próxima aula não estar com essa Não, tá voz. melhor, né? Tá melhor? Nossa, eu tô aqui, tá tudo Tá tampado. melhor, tá melhor. Então tá bom. Tá melhor, tá melhor. Então tá bom, beijo. Beijo, pessoal, obrigada. Bom mês, né? Bom mês. Viva os gurus. Vira os gurus aí, né? Não, Viva os você gurus. já é nossa guru, pronto. É, já nesse lugar aqui eu sou um Você pouquinho. já tá você já tá no topo aí, Nessa aula né? aqui eu estou nesse papel, mas eu tenho meus. Daqui a pouco, Você 8 não é horas esse da. papel? É, Tem os outros. tem os 8 horas da noite, eu sento Não, para a gente escutar. para ser precisamos ter outros, né? É, daqui a pouco eu viro aprendiz. Faz parte. Daqui 2 horinhas eu sento para virar aprendiz e essa é a caminhada. Mas a gente se reconhece, Mas é bom, reconhece. né? É bom. Exato. Obrigadão. Obrigada, Li. Beijo, Beijo. beijo.